Boa tarde, seja bem-vindo ao Assembleia Geral. A decisão da ANAC, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, de limitar a gestão da TAP vai obrigar a mudanças no memorando de venda da companhia aérea. O Estado pode vir a reforçar os poderes na empresa. O memorando de entendimento, assinado entre os acionistas privados da TAP e o Estado, vai sofrer alterações. A decisão da Autoridade Nacional da Aviação Civil de limitar a gestão da companhia aérea assim o obriga. A posição do regulador deu novos argumentos ao Ministro das Infraestruturas e Planeamento para pressionar uma solução que seja mais favorável ao acionista Estado e que permita explicar a David Neeleman que o Estado manda alguma coisa. Em causa estão as dúvidas do regulador quanto ao controle da companhia. O aumento da posição do Estado para 50% já não é suficiente para acalmar as dúvidas da ANAC e de Bruxelas. Os reguladores querem saber a quem pertencem os direitos económicos da companhia e a consequência dos acordos financeiros, operacionais e comerciais estabelecidos pelos novos acionistas da TAP desde novembro. A TAP fechou acordos comerciais com a Azul e a JetBlue, duas companhias ligadas a David Neeleman. Em causa está ainda a compra dos novos aviões para a TAP Express e de 2 novos A330 que vão permitir reforçar a operação nos Estados Unidos. Todos pertenciam à companhia aérea brasileira. No centro das preocupações do regulador está o empréstimo obrigacionista de 120 milhões de euros que será maioritariamente subscrito pelos brasileiros da Azul. Esta operação vai permitir ainda a entrada de um acionista chinês que, indiretamente, irá controlar entre 10% a 13% do capital da TAP. Este empréstimo, que precisa de ser autorizado pela ANAC, deverá ser subscrito em 30 milhões de euros pelo Governo. O Estado passará assim a ter até 18,5% dos direitos económicos da TAP. Vários responsáveis políticos têm dito e repetido que a maioria do capital da TAP é público, mas a gestão é privada. Agora, há que definir claramente quais os poderes do Estado, que direitos económicos tem e quais as matérias em que terá voto de qualidade, independentemente da participação de capital. Estas são questões que terão de ficar esclarecidas no contrato de venda a assinar com a Atlantic Gateway e muito claras nos estatutos da TAP. O objetivo, dizem as fontes ouvidas pelo Económico, é manter separadas a gestão do dia-a-dia, que continuará nas mãos de Neeleman e Pedrosa, da gestão estratégica que terá que pertencer ao Estado. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número do telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: deve o Estado reforçar os poderes na TAP? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Em estúdio, como habitualmente, contamos com a opinião de Carlos Paz, professor de Economia. Olá, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Carlos Paz, em sua opinião, o Governo vai aproveitar este parecer da ANAC, de facto, para, no âmbito destas negociações com o consórcio Atlantic Gateway, para reforçar os poderes na companhia? Boa tarde e boa tarde lá para casa. Se quer a minha opinião, não. Vamos lá ver, há alguma coisa que se diz na peça de abertura que está correta para o momento, mas não está correta a prazo. Ou seja, o que a ANAC, o antigo INAC, disse foi, enquanto eu, a ANAC, e já agora o meu parceiro europeu, a DG Comp, não percebermos ou não tivermos a certeza que o Neeleman, não europeu, não manda na companhia, portanto, enquanto não tivermos a certeza disto, vocês não podem tomar decisões nenhumas. Foi isto que eles disseram. E, portanto, isto tem um prazo, tem um tempo. São 3 meses em que a companhia está em gestão corrente, digamos assim. Um tempo. E o que é que isto quer dizer? Que estarmos a fazer uma pergunta de fundo sobre o Estado e a posição do Estado
em algo que tem um tempo de validade, não faz muito sentido. O Estado vai ter que assumir mais poderes agora? Claramente vai nestes 3 meses, porque alguém vai ter de mandar na companhia nestes 3 meses, porque os atos de gestão, mesmo os atos de gestão corrente, estão limitados, estão muito limitados pela exigência da ANAC. E, portanto, que o Estado nestes 3 meses tem que, sim, porque sim, não há outra alternativa, alguém tem de mandar na companhia. Okay? A prazo a pergunta não faz muito sentido, até porque a prazo isto vai-se diluir tudo, atenção, com a entrada do capital e com os chineses entrarem no capital via JetBlue não, via Azul, portanto isto vai-se tudo diluir um bocado e digamos que esta discussão vai desaparecer. Mas nesta altura parece que a ANAC, o regulador, está aqui ou está mais interessado em perceber exatamente que tipo de relações é que se estão a estabelecer entre a TAP e outras companhias do universo de David Neeleman, nomeadamente da Azul. Há razões, de facto, para aqui algumas preocupações nesse campo? Há. Todos os negócios, sem exceção, todos os negócios que se passaram na TAP, desde o dia daquela venda esquisita à meia da noite até hoje, foram negócios que tornaram claríssimo que quem coordena a companhia é o David Neeleman. E legalmente não pode ser. Okay? É uma regulamentação europeia. Segundo a Comissão Europeia, um não europeu não pode ser dono da companhia. Ponto. Aliás, foi por isso que nosso Estado português, não pudemos vender a companhia a quem mais dava por ela, que eram as companhias do Golfo. Portanto, a Emirates, a Qatar, inclusive a Turkish, todas elas eram candidatas à compra da TAP, todas elas ofereciam muito mais dinheiro, mas nenhuma delas podia comprar a TAP. Não era possível comprar a TAP. Ora, porquê? Porque não era um europeu. E neste momento aparece este consórcio com o Pedrosa e o Neeleman, e que nos dizem é o Pedrosa que manda. Portanto, é um europeu que manda. A verdade é que os negócios que têm corrido, a chegada dos aviões para a TAP Express, a negociata feita com o Omni relativamente à TAP Express e ao fim da Portugália, toda a panóplia de consultoria financeira, consultoria jurídica que está a pura e simplesmente roubar o dinheiro da TAP, está mesmo a tirar o dinheiro da TAP, aquilo é um túnel aberto para o Brasil. Tudo isto... Portanto, é da opinião que de facto está a haver aqui quem está a tirar benefício económico deste negócio. É quem não podia. É o David Neeleman. É quem não podia. Ou seja, eu não estou a dizer que... Vamos lá ver. Eu não estou a dizer que a União Europeia está certa. Ou seja, o que eu estou a dizer é, se era para deixarmos um não europeu mandar na companhia, então tivessem dito isso antes da privatização, para podermos privatizar a quem desse mais dinheiro. Okay? Porque neste momento o que temos é um não europeu realmente a mandar na companhia, a sangrar a tesouraria da companhia, porque está mesmo a sangrá-la, para salvar inclusivamente o seu negócio arruinado que estava no Brasil. E a verdade é que somos nós que estamos a pagar, e somos nós mais tarde ou mais tarde vamos pagar, não temos nenhuma alternativa, vamos mesmo pagar. E a verdade é que não ficámos com o dinheiro da venda, porque a venda foi uma venda michuruca, e foi uma venda michuruca exatamente porque a companhia tinha a limitação que não podia ser vendida a outros que não àqueles. Mas, entretanto, houve o tal memorando entre este governo e o consórcio, que prevê que o Estado fique com 50%, os privados com 45%, os trabalhadores com 5%, mas isso parece não ser suficiente não, claro para... Claro que não é. O tempo vamos lá ver. Nós não podemos, e discutir coisas técnicas com perspectiva política, eu para esse peditório já dei, não discuto. É que não vale a pena aqui termos uma discussão direita-esquerda e uma discussão governo bom, governo mau. Ambos erraram. Ambos os governos erraram. Okay? O governo PSD-CDS errou porque vendeu a quem não devia, vendeu quando já não podia vender e vendeu quando sabia que a venda iria ser sempre revertida. Portanto, quando vendeu já tinha sido despedido no Parlamento e já sabia qual... Portanto, tudo isto é errado. Tudo é errado. O problema é que havia comissões já pagas. E, portanto, tudo isto é errado. Todo este processo foi errado. Mas também o governo de António Costa, portanto, o atual governo, também errou profundamente na maneira como entrou no negócio. Porque se é para reverter de uma vez.
não é fingir que reverte. Porque o argumento que foi... E porquê é que diz que está a fingir que reverte? Ora, porque o argumento que foi utilizado foi um argumento muito fácil. O argumento utilizado para o Nilman e para o Pedrosa foi um argumento muito fácil, que é: eu não vos tiro o negócio, mas vocês alteram as condições como eu quero. Okay? Enquanto que este não é o argumento correto. O argumento correto é, quando vocês assinaram, vocês privados assinaram o negócio, sabiam que não podiam assinar o negócio. Sabiam que quem vos estava a vender era uma fraude. As pessoas que vos estavam a vender, lideradas pelo Sérgio Monteiro, eram uma fraude. Portanto, se eram uma fraude, não havia ninguém neste país que não soubesse naquele instante que o Governo não podia estar a vender a TAP. Portanto, aquele negócio era fraudulento. Era mesmo uma fraude. E, portanto, se eles alinharam numa fraude, teria de ter havido coragem política, que não houve da parte do atual governo, já do governo de António Costa, teria de haver coragem política para dizer: acabou, parou, reverteu mesmo. E o reverteu mesmo é: acabou. E vamos reprivatizar com o nosso modelo novo para quem quiser comprar só os 49,99. Mas isso não teria custos incomportáveis para a questão as contas é essa. Públicas? Eu acho que tem muito mais custos da maneira que temos hoje. Porque, quer dizer, há os custos políticos, e os custos políticos vêm sempre com a mesma conversa, e a conversa é sempre a mesma, que é: que imagem tem o país lá fora porque reverteu um negócio? Okay? Eu ponho-lhe a pergunta ao contrário, é: que imagem tem o país lá fora, que é uma república das bananas tal, que um governo já despedido pode à meia-noite vender uma companhia quando sabe que é fraudulenta a venda que está a fazer? Isto é que é a República das Bananas. Vamos ouvir a primeira telespectador da tarde, Mário Santos, que nos liga de Penacova. Boa tarde, a sua opinião. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostava de dizer que estes assuntos do negócio não devem trazer muita política à mistura. À vontade que estou a ouvir, não devem trazer. Portanto, a TAP foi privatizada nas condições em que foi, toda a gente sabe, à pressa, fora de horas, um governo de gestão ou demitido, mas o negócio foi feito e, portanto, os senhores que compraram a TAP, 60 e não sei quantos por cento, na altura, não me falo agora, tomaram conta da companhia e depois o atual governo, que sempre tinha dito que não queria privatizar a TAP, mais de 49%, ou seja, ficar com 51% na TAP, conseguiu, através de negociações, e é negociar que a gente deve trabalhar, não é pistola em punho, conseguiu reverter a situação para 50-50, ainda com uma possibilidade de 5% das ações serem subscritas pelos funcionários da TAP. O que daria, portanto, o consórcio privado ficar sem a maioria. Mas isto, mesmo assim, deu para dar. O senhor convidado deve ter ouvido com certeza aquilo que eu ouvi dos líderes da oposição, principalmente da direita, e os da esquerda também não ficaram satisfeitos, queriam mais. E os da direita o que é que disseram? Portanto, isto é preso por ter cão e preso por não ter. Não pode ser assim, meu amigo. Boa tarde, obrigado. Muito obrigada pelo seu comentário. Carlos Paz, quer comentar esta opinião? É o tema que eu disse há pouco. Estamos a discutir isto do ponto de vista político enquanto isto é um assunto técnico. Ou seja, este senhor pela forma como falou, uma pessoa de esquerda como eu, e sendo uma pessoa de esquerda está a defender a atitude do atual governo e a criticar a atitude do governo anterior. Mas também sublinha que o atual governo tinha falado nem 51%. Os dois estão errados. Okay? Se os dois estão errados, há que assumir. Os dois estão errados. Um, porque fez uma venda fraudulenta, o outro, porque não teve coragem para a desfazer. Mas, Carlos Paz, quando fala em venda fraudulenta, em que é que sustenta essa sua opinião? Vamos lá ver. O governo tinha sido demitido no dia anterior, já tinha sido demitido. Não é sabermos, uma coisa é sabermos que havia um acordo entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda que iria vetar o governo. Não, já tinha sido mesmo demitido. Portanto, o governo já tinha sido demitido, já era público que ia ser nomeado o António Costa como primeiro-ministro e que teria o apoio dos partidos de esquerda. Portanto, tudo isto já era público, assim como era público do próprio programa do PS, que nós não queremos a privatização. E, portanto, tudo isto encerra uma fraude. Ou seja, quem vendeu não era dele. Mas o problema vem desde o início. Ou seja,
Se se lembrar, quando o Sérgio Monteiro, antigo secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, iniciou este processo de privatização, na altura, os partidos da oposição da época, liderados pelo PS, pediram no Parlamento, uma coisa muito simples no Parlamento, que é: mostrem-nos um modelo de avaliação da TAP. Ou seja, mostrem como é que estão a avaliar para esta privatização. E a resposta que o Sérgio Monteiro deu ao Parlamento foi basicamente que é um assunto secreto confidencial e, portanto, eu não posso mostrar. Ou seja, o que estamos a dizer é: nós temos uma empresa da qual nós, portugueses, somos acionistas. O nosso representante na Assembleia Geral, que é a Assembleia da República, pede ao gestor da companhia: olha, mostra, estás a vender algo que é meu, um património que é meu, mostra lá como é que o estás a avaliar. E ele responde: não tens nada que saber isso, porque isto é um assunto confidencial. Portanto, tem havido pouca transparência neste não é pouca, processo. é nenhuma. Assim como atualmente. Atualmente é igual. Ou seja, o problema passa-se hoje igual. O atual governo não teve coragem para fazer a reversão do negócio. Parte da forma como este negócio foi renegociado e redesenhado envolveu algumas pessoas que já tinham estado envolvidas em processos da TAP anteriormente, com resultados muito questionáveis para a empresa. E, portanto, estamos a ver regressar a este mundo dos aviões uma série de pessoas que julgávamos já afastadas e que regressam. E isso para si significa o quê? O que é que isso representa para si? Representa que voltamos, já era cinzento no passado, tornou-se negro, acinzentou de novo e vai escurecer outra vez. Ou seja, nada daquilo é claro, tudo é opaco e contribui para uma coisa pior, contribui para uma parte significativa da população pensar: então vendam aquilo. Vendam, despachem, porque as pessoas começam a sentir: não quero ser roubado. É o termo, é o não quero ser roubado. E, portanto, ao estarmos a deixar este ambiente de suspeição à volta daquele negócio, eu volto a repetir, foi falta de coragem política do atual governo. Que análise é que faz desse memorando que foi, para já, é o que existe, esse memorando assinado entre as duas partes? Eu acho que é o memorando que era possível assinar em ambiente de paz. Ou seja, em ambiente de dizer ninguém refila, é aquele memorando que é: criamos uma empresa que é uma figura esquisitíssima, que é uma empresa pública de gestão privada. É assim que ela está definida. Dizemos que o Estado intervém, não é toma, é intervém nas decisões estratégicas, está certo, mas não intervém nada fora das decisões estratégicas. Começamos aqui logo com um problema. Eu fui consultor durante 20 e tal anos da minha vida na maior empresa de consultoria do mundo. Fiz consultoria estratégica. E eu não consigo, ao fim de 30 anos de ter sido consultor, não consigo distinguir o que é, onde é que está a fronteira clara da decisão estratégica da decisão operacional. Não consigo distingui-las. E, portanto, como é que vai ser possível distinguir agora, ao longo do tempo, ongoing, daqui para o futuro, como é que vai ser possível distinguir, cada vez que estamos a tomar uma decisão, esta é estratégica ou é operacional? Por isso, o acordo que vier a ser assinado tem que estabelecer muito claramente o âmbito das competências do Estado, aquilo em que o Estado pode de facto intervir e terá voto de qualidade ou não. E aqui entramos noutro vício português, que são os reguladores. Okay? E aqui entramos no vício português, que são os reguladores, que é tudo isto que hoje estamos a discutir, nada seria discutido, nada, se a ANAC tivesse feito a intervenção no dia que devia ter feito a intervenção. Ou seja, quando o Governo anunciou e eu vou assinar o contrato hoje, anunciou com umas horas de antecedência. O Governo anterior. O Governo anterior. E eu vou assinar o contrato de venda hoje. Era nesse dia que a ANAC devia ter dito: não, espera aí que não podes vender. Mas tem poderes para isso? O regulador tem poderes para isso? O regulador tem poderes para isso. Tal como tem agora. Tal como teve agora. Foi muito tempo. E demorou muito tempo. Porquê? Porque estava entretidíssimo a discutir, o aumento do ordenado do Sr. Presidente, 2, se os vice-presidentes podiam ter um aumento de ordenado igual ao do Sr. Presidente ou não. Era isto que era a discussão da ANAC na época. Andaram um mês a discutir isto. A ANAC foi pressionada pela Direção-Geral dos Transportes, no sentido de... A ANAC foi pressionada, a certa altura, para dizer: e agora toma lá a tua posição. E, portanto, foi empurrando, como se diz em português, empurrando com a barriga para a frente, para deixar acontecer. Ou seja, para tornarmos as decisões absolutamente irreversíveis. Neste momento é irreversível todo o processo. Todo o processo está inquinado desde o princípio e é absolutamente irreversível todo o processo. E isto porquê? Porque os senhores da ANAC também não interviram quando deviam ter intervido.
E, portanto, era antes que... Ou seja, vamos ver, mas a regulação em Portugal é sempre assim. Todos os reguladores em Portugal têm este mesmo vício, que é, enquanto a coisa estiver quente, deixa para não me meter no assunto. Quando já estiver assente é que eu me vou meter no assunto. E depois vêm com remédios e vêm com as intervenções como esta de e agora não pode fazer nada da companhia. Como se fosse possível não fazer nada na companhia. E neste momento está aqui pendente um empréstimo obrigacionista de 120 milhões de euros. É pior do que isso. Está pendente a tesouraria da companhia. A companhia não tem dinheiro. Ponto. Ou seja, o empréstimo dos 130 milhões... Mas, entretanto, já recebeu 180 milhões. Neste momento já se foram. Já se foram. E, portanto, os 130 eram precisos para pôr a companhia a andar. O que se passa, os 180 já se foram, já pagaram combustível, já pagaram handling, já pagaram taxas aeroportuárias, portanto já estão as contas liquidadas, okay? Mas agora é preciso continuar a pagar e não vai ser possível, nós ainda estamos no inverno IATA, ainda não começou o verão, a companhia dá prejuízo durante todo o inverno, dá lucro durante o verão e dá prejuízo durante o inverno, é típico deste negócio. Todas as companhias aéreas... A companhia precisa urgentemente destes 120 milhões de euros. Porque senão vai fechar. Vai fechar porque não tem tesouraria, portanto precisa do dinheiro. E se precisa do dinheiro, os chineses vão entrar mesmo, não tem outra alternativa. Eu quero saber é como é que... Portanto, não é de prever que a ANAC não pode. Levante objeções a esta operação. Eu não tenho a maior das simpatias pelo engenheiro Fernando Pinto, uma pessoa com quem tive que trabalhar mais que uma vez, mas de quem não tenho a maior das simpatias. Mas neste aspecto o homem tem razão. Porque vai chegar o dia em que ele vai bater à porta da ANAC, que é lá ao lado, ainda por cima, ao lado do TAP, vai bater à porta do Sr. Presidente da ANAC e vai dizer, olha, pagas tu os ordenados ou deixa-me fazer o empréstimo. Porque vai ser mesmo assim. Okay? E nessa altura a ANAC vai ter de deixar passar, não tem outra alternativa. Não há dinheiro. E com essa operação o Estado entra com 30 milhões de euros? Vamos lá ver. Esse é outro dos temas que não vale a pena sequer perdermos muito tempo a discutir. Vamos lá ver. 30 milhões. A gente diz, são 30 milhões, lá vai mais dinheiro para a TAP. É mentira. Para já não vai dinheiro para a TAP há mais de 15 anos. Começamos por aí. Logo por esse caminho. E depois, 30 milhões, quando comparados com todos os números que a gente tem em termos de orçamento de Estado, de suportar BANIFs e BPNs e BPPs e REC e Esparta, não tem nada a ver. Quer dizer, estamos com ordens de grandeza de 1 para 1000. Ou seja, o que vamos investir na TAP é 1000 vezes mais pequeno do que investimos na banca. Portanto, é 1 para 1000 a relação. Mas o memorando prevê que com essa operação o Estado fique com direitos económicos de quase 20%, 18,5%. É pouco? Isto pode ser uma depende da forma como foi acordado. Das questões a negociarem agora, antes da assinatura do acordo até ao final de abril? Esse é um problema, quer dizermos assim, eu tenho um acionista que tem 50% das ações, 20%, para sermos um número mais fácil de perceber mais redondo. Mais redondo. Tem 50% das ações, tem 20% dos direitos económicos e tem quantos por cento, pergunto eu, de poder de decisão? Isso é que não está claro, tem que ficar claro. Tem que ficar completamente claro. Porquê? E aqui há um problema sério, que é a União Europeia não gosta, só para Portugal, é para os outros países todos têm. Portugal é o único que não tem. Portugal e Grécia. Os outros todos têm na mesma, a começar pela Alemanha. Mas a União Europeia não gosta das golden shares. E o facto de eu ter 20% dos direitos económicos e ficar coartado na minha intervenção aos 50%, mas eu mandar na companhia de facto, consiste numa golden share. Ou seja, eu tenho menos direitos económicos, mas detenho o poder sobre a companhia. E isso pode levantar problemas junto de Bruxelas? Pode não, vai, seguramente. E aqui voltamos ao problema político, voltamos a discutir política, isto é, se estivéssemos debaixo de um governo de direita, passava em Bruxelas limpinho. Estando debaixo de um governo que Bruxelas não gosta, vai levantar todos os problemas possíveis e imaginados. Mas voltamos a discutir temas técnicos com assuntos políticos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Carlos Paz, vamos ouvir a Nuxa Neves, que nos liga de Rio Maior. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Jornalista, também para o Sr. Professor. Acontece que este negócio da TAP, realmente acho que o Dr. Passos Coelho fez um favor grande ao Partido Socialista, quando vendeu, porque andava desde o tempo do engenheiro Guterres, estava para ser vendido. E, portanto, essa coisa de andarem a dizer, quer dizer, se tivesse sido o Partido Socialista a fazer isto, ninguém protestava. Ninguém protestava porque tinha sido tudo muito bem feito, como está a acontecer agora. Tudo que o Partido Socialista anda a desfazer do anterior governo
a desfazer até os contratos, a rescindir os contratos com as pessoas que lá estavam, está tudo muito bem feito, muito bom. Porque deixavam as pessoas terminarem os contratos, que é para não pagar indemnizações, mas não, é logo, é logo. Portanto, se as dívidas, a TAP estava falida e continua falida, portanto, quem é que vai pagar? É o Zé Povinho. Quer dizer, tudo vai para o Zé Povinho. Agora estou aqui a ler um artigo no I de um senhor, palavra que está muito bem escrito. É melhor a coisa a ler, naturalmente até já o leram, de um senhor com um vencimento de 1.000 euros, que depois, com os impostos todos caem em cima, só passa a receber 440 e se leva para casa só 445 euros. É o que tem estado a fazer este governo. O Partido Socialista é só aumentar impostos, era o que nos iam aumentar a nós. Olha, não recebeu aumento nenhum, porque foi tudo engolido pelos impostos. Tudo engolido com os impostos. E fora os impostos indiretos, que eu vou explicar porque as pessoas não sabem, que é nos supermercados, que é na gasolina, que é não sei quantos. Até as pessoas que não ganham isso vão ao supermercado, que não têm carro, e pagam impostos brutos. É água, é luz, é tudo. É o que o Partido Socialista tem estado a fazer. Sempre. Com as promessas que tem andado a fazer, é isso que tem andado a fazer. Boa tarde, obrigada. E beijinhos. E desculpem. Obrigada pela sua participação. Carlos Paz, esta telespectadora, a fazer referência ao facto do Partido Socialista também ter sempre defendido a privatização parcial da companhia. Sim, e vamos lá ver. Eu pessoalmente, e aqui sempre tive esta opinião, não tenho nada contra empresas privadas, também não tenho nada contra empresas públicas. Portanto, não tenho nada... Eu tenho muito contra empresas mal geridas e muito a favor de empresas bem geridas. E, portanto, a empresa ser pública ou privada é-me indiferente, desde que a empresa fosse bem gerida e o Estado soubesse regulá-la. Porque o Estado tem que ter um papel regulador, e regulador em todo o tecido económico em geral. E aqui é que o Estado falha, o Estado português em particular falha muito neste aspecto. E, portanto, se houvesse poder regulatório, sejam lá privados ou sejam públicos a gerir a companhia, é indiferente desde que a companhia seja bem gerida. E, portanto, nesse aspecto, o Sr. Neves tem toda a razão. Tem toda a razão. Isto já é um problema do passado, é um problema que já devia ter sido vendido há muito tempo, se tivéssemos sabido regular de antemão. Ou seja, esta posição em que estamos e este problema em que estamos da ANAC neste momento é a prova de que o regulador não funciona. O regulador, a posteriori do disparate, veio dizer... Imaginemos um jogo de futebol para as pessoas perceberem lá em casa. Agora a Comissão de Arbitragem vir dizer, olha, o jogo do domingo passado havia um penalti que devia ter sido marcado, portanto vamos lá voltar a reabrir o jogo lá atrás para ir jogar o jogo. Então, a gente sabe que isto é impossível. É o que a ANAC está a pretender neste momento. E nesse aspecto a Dona Nuno Neves tem razão. Já não tem no outro que disse. Ou seja, aliás, é uma insistência que tem ocorrido várias vezes, que os impostos aumentaram. Não é verdade, os impostos não aumentaram. E, nomeadamente, quando diz e os impostos aumentaram no supermercado, aumentaram não é verdade. Alguns, baixaram outros. Exatamente. Não é verdade. No supermercado, então, não aumentou nenhum. Nos combustíveis, sim. E, portanto, que aumentaram o preço no supermercado, sim, mas não tem nada a ver com impostos, nada, rigorosamente nada. Tem a ver com lucros do dono do supermercado, não tem nada a ver com o Estado ou com os impostos do Estado. Vamos tirar isto da cabeça de uma vez por todas. Combustíveis, sim, claramente. E, aliás, já aqui me ouviu dizer cobras e lagartos do aumento dos combustíveis. Eu proponho que olhemos agora para dois comentários que nos foram deixados na página do Diário Económico, no site. O comentário assinado por José, que diz: o Estado deve deixar definitivamente o setor empresarial dos transportes. Ontem já era tarde, a TAP mais do que qualquer outra empresa. Vamos também a ler mais um comentário de António Pereira, que diz que a melhor solução seria o consórcio Gateway recuperar o seu dinheiro, mais indemnização, e entregar a TAP aos portugueses, partidos políticos e governo, pois parece que não estamos prontos ou não queremos que a companhia cresça e seja rentável. Carlos Paz, este último comentário vai no sentido de que apenas uma gestão privada e autónoma o primeiro também. Garantirá o futuro da companhia. Vamos lá ver. E aqui os dois comentários vêm os dois no mesmo sentido e exatamente no sentido que eu estava a dizer, que é todos estes erros que os políticos têm cometido. E em alguns casos, vamos chamar-lhes os nomes, não são erros. Em alguns casos não são erros, são omissões propositadas.
E há uns casos omissões dolosas. Porquê? Porque tem a ver com comissões, com financiamento partidário, tem a ver com estas coisas todas. E, portanto, e atenção, ataca às cores todas. Ataca ao CDS, ataca ao PSD e ataca ao PS. Ataca às cores todas. Aqui não é um problema de cor política, aqui ataca às cores todas. E a verdade é que isso cria nas pessoas o espírito que estas duas pessoas que fizeram estes dois comentários. Quer dizer, o Estado que se afasta do setor dos transportes a correr. Porque as pessoas começam com a ideia de que isto só nos dá problemas. Okay? Temos é de pensar ao contrário. Eu também sou favorável, repito o que eu disse há pouco, eu também sou favorável a que o Estado se afaste de todo o setor empresarial, não é só dos transportes, todo. Portanto, uma economia quanto mais gerida por privados, melhor. Okay? Mas regulada pelo Estado. Que é aquilo que não soubemos fazer. Parece que neste momento ainda não há condições para que essa regulação se faça de uma forma eficaz e que proteja, no fundo, os consumidores. No setor aeronáutico, então, é o mais divertido de todos. Okay? Quando foi a privatização da ANA, é o melhor exemplo de todos. A ANA foi privatizada, as taxas aeroportuárias já aumentaram 9 vezes. Okay? Desde a privatização até hoje. As companhias aéreas estão com a ANA pelos cabelos. Porquê? Porque nós não soubemos fazer a privatização. Ao contrário, neste caso, até beneficiámos o futuro comprador da ANA, porque está lá escrito que eles podiam aumentar, que era para ver se aquilo dava mais uns dinheiritos. Qual é o problema aqui? O problema aqui é... Portanto, aí não é só um problema de regulação, mas do próprio caderno de encargos muito mal feito, das privatizações. Ora, mas o problema tocou o problema. É que a entidade foi a própria ANA, ANA pública, ANA Estado ainda, quem, olhando para os vários cadernos de proposta de compra, aconselha ao Estado, é estes senhores que devem comprar, a Vinci. Portanto, são estes senhores que é a melhor das propostas. Ora, a pessoa que toma esta decisão é o presidente da ANA, Estado. Okay? A primeira atitude da Vinci, depois de ter assinado os contratos, foi nomear a mesma pessoa presidente da ANA, privado. Não pode. Eu não estou a dizer que houve sequer compadrio, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que não pode mesmo. Não pode, está errado como princípio. E, portanto, neste momento estamos a traçar este problema. O problema do Porto... Há aí conflitos de interesse. Claríssimo. O problema do Porto é a mesma coisa. O problema do Porto é toda a gente se preocupou em definir num caderno de encargos que tinha que se manter o hub de Lisboa. Começamos por um pequeno pormenor. Nem sequer há definição técnica de hub. Começamos por aí. E, portanto, era preciso ter esclarecido o que é que queremos dizer quando dizemos a frase temos de manter o hub de Lisboa. Mas como que foi um advogado qualquer que tinha ouvido falar no hub de Lisboa, escreveu lá hub de Lisboa. Porque o hub é um conceito técnico que é preciso esclarecer muito claramente o que é que queremos dizer com isto. Mas nada se disse em relação ao Porto. Qual foi a primeira tomada de gestão da TAP moderna, da TAP privada? Foi dizer assim, eu preciso de empandeirar os aviões que tenho parados no Brasil. A única maneira é puxar os voos todos para Lisboa e fazer uma ponta aérea para trazer as pessoas do Porto para Lisboa. E, portanto, o que é que vamos fazer? A escala técnica que tínhamos no Porto, portanto, a consideração técnica de aviões, aquilo não era bem um hub, mas é uma consideração técnica de aviões que temos no Porto, vamos deixar de ter. Vamos deixar de ter para quê? Para eu poder ter lucro nos meus aviões que estão parados no Brasil e trazê-los para cá. E ainda por cima pôr a Omni a voar, que são os amigos do Pinto. Ou seja, isto ficava tudo em família, tudo em casa, cada um recebe o seu chequezinho e está tudo a funcionar bem. Qual é o problema? O problema é que ninguém acautelou a posição do Porto e depois tivemos as parvoices do Rio Moreira a semana passada. Portanto, e com o autarca de Vigo a gozar, claramente a gozar, porque isto é a dizer que em Portugal são todos maluquinhos da cabeça. Em Espanha goza-se com os portugueses neste momento, por causa de atitudes que o Rio Moreira teve. E, portanto, tudo isto porque não soubemos conduzir este processo. Este processo está inquinado desde o início. Vamos ouvir mais um telespectador, Leonilde Pereira, que nos liga de Aveiro. Boa tarde. Boa tarde, não é Aveiro, é Águeda. Peço desculpa. Desculpe, mas é da rede de Aveiro, claro, evidentemente. Olha, é só para dizer que não estou de acordo que o Governo esteja metido na TAP. Sei perfeitamente que a TAP é uma bandeira portuguesa de quem nós nos devemos orgulhar daquilo que foi e é a TAP. Viajei já algumas vezes da África do Sul e não só, dentro da Europa também, mas uma coisa é certa, a TAP tem uma despesa muito grande. Tem uma dívida muito grande. Tem presentemente uma dívida de 2 mil milhões de euros. E é verdade, esse senhor que está aí ao lado, com certeza que sabe disso. Portanto, aonde é que se vai buscar dinheiro para se pagar as greves que os funcionários fazem quando lhe apetece, que ficam as pessoas em terra, que não podem viajar, que acabam por prejudicar as suas vidas, os transportes e não só.
Eu não concordo portanto, que o Estado esteja metido nisso. Em nada, mesmo nada. Como, por exemplo, a ferroviária, a Transtejo e tudo mais. Acho que isso que é demais aquilo que andam a fazer, porque a parte comunista só se interessa com greves. Mais nada. Não fazem mais nada. É triste. E depois, o governo anterior é que foi o mau. Está a compreender? Isto é difícil de compreender. Não se pode realmente fazer estar bem com Deus e com o diabo, não é? Como se costuma dizer. Mas tem que haver um bocadinho de senso para que o nosso país vá a algum lado. Isto não pode ser. Isto é inadmissível. Gostava muito que realmente as coisas corressem bem com este ministro que lá está, mas da maneira como ele está a fazer. Não sei se vai a algum lado. Fui funcionária pública, estou reformada da função pública, nunca fiz greve na minha vida, nunca, e sempre trabalhei, nunca faltei ao meu trabalho, sempre cumpri com o meu dever. E por qualquer coisinha, as minhas colegas, era greve. Era greve. Por amor de Deus, onde é que nós estamos? Que é isso? Vamos lá ter calma. Vamos trabalhar. Porque na África do Sul nós trabalhávamos 8 horas por dia. 8, não eram 7. E porquê que o funcionário público trabalha 7? Porquê? Leonildo Pereira, muito obrigada pela sua participação. O nosso tempo está a chegar ao fim. Obrigada por nos ter telefonado e dado a sua opinião. Carlos Paz, quer comentar? Muito rapidamente. Para já, fazer só uma pequena correção. A senhora tem muitíssima razão quando diz que a TAP tem uma dívida muito grande. Não são 2 mil milhões, são 1,6 mil milhões. Portanto, é só uma pequena correção. É 1,6 mil milhões. Representa uma despesa muito grande para o Estado, foi o que nos foi dito. Não é verdade. Não é verdade. Nós não pomos lá dinheiro há muito tempo. Portanto, esse é algo que tem sido sempre... Bruxelas não deixa. Há muitos anos, mas há muitos anos que não pomos lá dinheiro. Aliás, aquilo tem o buraco que tem por causa disso. Ora, mas este tema... Mas o Estado dá garantias à dívida bancária. O tema principal é esse, é que nesta privatização aumentou essas garantias. Ou seja, neste momento nós estamos mais encravados do que estávamos quando a TAP era pública. Porque a forma como foi assinado o acordo de venda, o anterior acordo de venda, nós estamos mais encravados do que estávamos antes. Okay? E esse é um dos problemas, aliás, e o meu comentário a este telefonema é exatamente esse, é outra vez um telefonema que vem com uma carga ideológica muito grande, e vem com a carga de a direita fez bem, então a esquerda faz mal, ou se a esquerda faz bem, então a direita fez mal. Não é verdade. Neste momento aqui, os dois erraram e os dois fizeram asneira. E também demonstra que as pessoas estão um bocado cansadas de ouvir falar da TAP e de ver... e queriam uma solução para esta questão. Quando é que vamos deixar de ouvir falar da TAP? Que desfecho é que prevê para este processo? Assim como não vamos deixar de ouvir falar dos transportes e das greves nos transportes. Aliás, se contou o número de vezes que esta nossa espectadora disse a palavra greve na sua alocução, é impressionante. Porquê? Porque as pessoas associam sempre transportes, greves. Têm na cabeça. Os sindicatos são dos principais responsáveis para este mal-estar que existe no povo português em geral para com os transportes públicos. Porquê? Porque o poder de negociação dos transportes públicos foi sempre a favor vincado pela greve. E, portanto, nós neste momento temos algumas classes profissionais, não são todas, mas temos algumas classes profissionais nos transportes em geral, estou a falar ferroviários, rodoviários, aeronáuticos, estou a falar em todos, que estão muito bem pagas, estão demasiado bem pagas para o que produzem. Essas classes profissionais foram alcanduradas a esse estatuto pelo poder grevista que tinham, ou seja, pelo poder de paralisação que tinham. E, portanto, todas as outras pessoas, sejam do público ou do privado, vão ficar a olhar para eles sempre com esta raiva que se notou neste telefonema. Isto é uma raiva que as pessoas têm razão para ter. Cuidado, têm razão para ter. E é algo que não é com a privatização que se vai corrigir. Atenção, porque as disfunções vão ficar lá e vamos pagá-las para o resto da vida. Esse é que é o problema. É que nós temos de contar que uma parte muito significativa dessas classes profissionais estão perto do seu fim de vida laboral, como nós não fizemos o que devíamos ter feito antes, que é a revisão de todo o nosso modelo de pensões e reformas. Estas pessoas vão alcançar as pensões e reformas baseadas nos ordenados que tiveram
por causa do poder que tiveram e vão ser sempre privilegiados até morrerem, enquanto que os outros vão ser sempre os desgraçados a trabalhar até ao fim. E isso é algo que as pessoas não gostam de ouvir. Eu também não gosto. Atenção, eu sou homem de esquerda e também não gosto mesmo de ouvir isto. Mas Carlos é verdade. Paz, muito obrigada pela sua participação neste Assembleia Geral que chegou agora ao fim. Obrigada pela companhia e até amanhã.